O Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, né, irmãos? Eu creio que você nessa noite aí que estava pensando em desistir, você que estava pensando que Deus te esqueceu da tua promessa, você que estava aí cansado de esperar, você nessa noite viu que vale a pena esperar. E é tão maravilhoso, irmãos, que eu estava ali sentado, e a irmã Cícera estava dizendo da tarde da bênção, né? E eu lembro que eu também frequentei, o meu início foi ali na tarde da bênção. E quando eu comecei lá, tudo dizia, na minha vida, quem olhava e vivesse ali, visse, soubesse o meu problema, soubesse o que eu estava indo ali buscar, soubesse o que eu falava ali para pastor, o que acontecia na minha vida, também diria: não tem mais jeito. Mas enquanto ela estava aqui testemunhando, eu senti uma presença muito grande do Senhor. O Senhor trouxe a minha memória e disse: você lembra? Da mesma maneira você era, o homem dizia que você não tinha jeito, porém hoje você vai estar aí pregando a minha palavra. Então Deus, ele trabalha. Um dia Deus falou assim para mim, que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aonde o diabo hoje te aponta o dedo e fala que você vai ser derrotado, vai ser humilhado, é onde o Senhor vai te exaltar. E é tão grande e maravilhoso, irmão, que enquanto ela estava aqui contando um testemunho, o Senhor falava assim para mim dizer para ela, falava assim para mim: fala para ela, porque ela acreditou e honrou meu nome e testemunhou a minha palavra, ele não vai ser apenas advogado, mas também vai ser juiz. Diz o Senhor nessa noite. O Senhor falava forte no meu coração ali, e o Senhor falava assim: aquele que usa da minha glória, eu glorifico. Então não vai parar a obra de Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu queria iniciar nessa noite. O Senhor falou fortemente comigo hoje à tarde sobre propósito. E há uma dificuldade de nós vivermos o propósito de Deus. Há uma dificuldade de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E nós vemos aqui na história de Sansão, que Sansão, ele vem para libertar o povo sobre aquela opressão que vivia sobre os filisteus. Mas aonde começa o propósito de Deus? É na promessa que Deus tem com o homem. A mulher de Manoá, ela era estéril. A Bíblia fala que ela é estéril e ela não podia ter filho. Presta atenção que hoje Deus está falando de coisas impossíveis aqui nesse lugar. Deus, ele nos trouxe aqui hoje, é uma noite fria, tem feriado, tinha tudo para você ficar em casa, mas você veio aqui nessa noite. Então o Senhor nessa noite, sabe o que Ele está querendo dizer para você aqui nessa noite? Que Ele vai trabalhar no impossível, no improvável. Naquilo que você acha que não tem jeito, naquilo que o homem decretou que não tem como acontecer. A Bíblia inicia a história de uma mulher estéril. Mas o que o Senhor mostra nessa noite, que dentro das coisas impossíveis que Ele quer que nós cremos, há um propósito dEle. Primeira coisa que você tem que entender, que a sua promessa, aquilo que você está vivendo, que cada um de nós vamos ter algo na nossa vida que nós vamos buscar com todas as nossas forças. Cada um de nós aqui dentro, como a missionária Cícera tinha uma luta, eu tinha uma luta. Quem sabe eu estou falando com você que tem uma luta. Eu quero dizer para você que primeiro passo para você viver o propósito de Deus é você entender que a sua promessa está interligada em um propósito de Deus.
A promessa que o Senhor vai cumprir na tua vida tem um propósito de Deus na sua vida também. Aquela mulher entendeu. Então o anjo do Senhor vem até ela e fala: ei, eu vou te dar um filho. Porém esse filho vai libertar o seu povo. Porque você precisa de um filho e eu preciso libertar o meu povo. E a Bíblia fala que então, ela diz para aquela mulher: porém, para que você seja cumprida a minha palavra e a minha promessa, existem determinadas regras a serem cumpridas. Ele não vai poder tomar e nem comer nada impuro, não vai poder tocar em coisas impuras, ou seja, coisas mortas, e também não vai poder passar navalha na sua cabeça. Agora eu te pergunto, qual é o propósito do Senhor em privar aquele homem de tomar bebida forte, ou seja, vinho, de tocar em coisas impuras e de não permitir que ele passasse a navalha no cabelo dele? Eu te pergunto que muitas vezes, muitas perguntas que as pessoas me fazem: pastor, por quê? Que eu, para mim seguir a minha caminhada com Cristo, eu tenho que me privar de algumas coisas. Por que Deus, Ele não queria que Sansão tocasse em coisas impuras, bebesse coisas impuras? Porque o Senhor, irmãos, Ele tem um cuidado especial conosco. Deus, Ele não quer que apenas você não se contamine porque apenas por luxo, por você obedecer apenas Ele, mas é porque aquilo vai nos fazer mal. Por que o Senhor não quer que nós bebamos? Pastor, mas eu beber um pouco, eu tenho um controle. Eu posso? Eu vou te falar uma coisa aqui agora. Você pode andar na beira de um precipício. Você pode nunca cair naquele precipício, mas você corre um risco andando na beirada do precipício. Se você beber, você corre um risco de fazer coisas que você não faria ação. Mas se você não beber, você não corre esse risco. Então o Senhor não quer que muitas vezes, irmãos, nós nos sujeitamos à bebida, aos vícios, aos prazeres do mundo. Por quê? Porque isso vai nos levar à perdição. Para que nós venhamos viver o propósito de Deus, nós temos que se privar. Porque eu sempre digo para os irmãos: você não cai de um dia para a noite. Ninguém sai daqui convicto que vai chegar ali na esquina, vai trair o teu esposo, a tua esposa, vai roubar. Você não sai daqui convicto falando assim: agora eu vou chegar, sair da igreja aqui do culto, eu vou sair, eu vou para uma festa, vou me embebedar, vou me prostituir. Não. Esse pecado, ele vai nascendo aos poucos. E Deus, sabendo disso, Ele sabia que para que Sansão cumprisse, ele não poderia sair fora dos propósitos. Ele sabia que se Sansão fosse num ambiente onde tivesse bebida forte, Sansão ia se contaminar. Sansão ia passar a ter os pensamentos daquelas pessoas. Quem já foi aqui, já frequentou o boteco aqui? Irmão, tem gente mentindo. Muita gente já frequentou boteco aqui, pelo amor de Deus. Ah, só eu frequentei boteco? E mais dois? Olha, uns 80% tinha que erguer a mão, hein? Mas tá bom. Você já viu alguém ali falar de Deus dentro do boteco? Você chegar ali, dá uma cerveja aí, põe uma pinguinha aí que vamos falar de Deus aqui. Não. É um ambiente o qual você vai se contaminar. É um ambiente o qual você vai estar propício a mais coisas acontecerem. Então, para que o Senhor, Ele nos prive, para você viver a promessa do Senhor, você tem que se privar. E não apenas porque o Senhor não quer que você faça aquilo, mas porque aquilo vai fazer mal para você. Por que Deus não queria que Sansão tocasse em coisas impuras? Porque aquilo ali, no Velho Testamento, o contaminaria. Por que o Senhor, Ele não quer que eu e você frequente mais alguns ambientes que nós frequentávamos outrora? Porque aqueles ambientes vão nos contaminar. Porque o que se fala naquele ambiente, o que se vê naquele ambiente, o que se faz naquele ambiente, não é mais aquilo que agrada a Deus. Vocês estão me entendendo? O Senhor nos priva do mundo, para que é? Para que nós não venhamos pecar.
E para que nós não venhamos começar o pecado não venha começar a nascer dentro de nós. Porque o pecado ele não nasce da noite para o dia, mas ele vai sendo alimentado. O pecado ele vai sendo alimentado. No primeiro dia você vai lá, abre o teu computador. Aparece uma imagem lá, pum, na telinha do computador. Aí você fala, olha que legal, e passa rapidinho. No segundo dia você vai lá de novo e vai aparecer de novo, mas você já sabe que aquilo vai aparecer de novo. Mas você finge que não sabe que vai aparecer de novo. Aí você já não vai tão rápido como você ia. Passado uma semana, duas, você vai lá e clica. E aí você vai alimentando o pecado. E quando você alimenta o pecado, o que você deixa de alimentar? O espírito. E aí o que começa a acontecer? A carne sobressai o espírito. E quando a carne sobressai o espírito, ela passa a dominar a nossa vida. E quais são os frutos da carne? O pecado. Então o Senhor, sabendo disso, falou para Sansão, olha Sansão, para que a minha promessa se cumpra, isso não vai poder acontecer. Sansão, ele cresce instruído por aquilo. Mas a Bíblia fala que em um determinado tempo, a sua mãe dizia para ele, olha Sansão, você nasceu, você é fruto de uma promessa. Você é fruto de um propósito. E Deus falou para você que você vai libertar o povo de Israel. Quem sabe, muitas pessoas riam e zombavam quando a missionária Cícera falava, olha, Deus tem uma promessa na vida do meu filho. Quem sabe se zombava também, até mesmo Sansão zombava. Dizia, como mãe? Eu, você, que jeito? Não interessa, apenas cumpra o propósito de Deus. Apenas viva na presença de Deus. Apenas fica na presença e na santidade do Senhor. Você sabe o que o Senhor disse para mim e para você nessa noite? Deixa que a promessa dele na sua vida é ele que vai fazer. Você não tem que pensar como vai acontecer. Você não tem que pensar ou planejar como isso vai chegar nas suas mãos. Mas isso diz para você, esse é problema meu. Esses dias eu estava com um amigo meu, nós fomos fazer uma situação, e ele falou assim para mim, Fábio, você sabe que isso aí tem tudo para dar errado, né? Eu falei assim, sei, mas não é um problema meu. Eu estou fazendo isso porque Deus falou. Se Deus falou, é um problema dele, não é meu. E se o problema é dele, ele que resolva. O que eu tenho que fazer é a minha parte. O que eu e você temos que saber, que nós temos que aguardar e ficarmos firmes, independentemente da ocasião e da circunstância, independentemente do que as coisas estão dizendo, do que tudo está indicando. Deus está falando para você que vai salvar teu casamento, mas a cada dia o teu esposo, a tua esposa, está mais frio com você, cada dia ele chega mais tarde. Deus está falando que vai salvar o teu filho, mas cada dia ele está se perdendo mais. É que você não entende que a hora que Deus trabalha é a hora do impossível. E a Bíblia diz que um determinado tempo da vida de Sansão, ele se apaixona por uma filisteia. Olha que engraçado. Ele é do povo de Israel, só que ele se apaixona por uma filisteia. E a Bíblia fala que o teu pai e tua mãe questiona ele, fala assim, porventura, não tem tantas moças aqui no nosso povoado, você vai se apaixonar. Mas a Bíblia diz assim, que mal sabia ele que isso estava no coração de Deus. Pastor, como que Deus ele quer que nós, então, vamos para o pecado? Não. Qual que era o propósito de Deus na vida de Sansão? Libertar ele dos filisteus. E para que isso acontecesse, para que Deus começasse a trabalhar na vida dele, Deus tinha que conduzir ele até aquele povo. Então Deus, sem eles perceberem, eles trabalhando sem você, ou eu muitas vezes imaginar, muitas vezes eu e você falam assim, Senhor, por que está acontecendo isso? O porquê que o Senhor fez essa promessa, mas nada está acontecendo? Às vezes Deus já está trabalhando e você não sabe. Às vezes Deus já está trabalhando no coração do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Às vezes você está aqui murmurando, Deus já está abrindo a porta de emprego para você. Às vezes Deus já está trabalhando na tua causa, na justiça.
Às vezes Deus já está tocando lá naquela pessoa que você está pedindo, que está precisando de um socorro urgente na saúde. Então a Bíblia fala que Sansão ele vai, e olha que engraçado, no caminho em que Sansão estava indo lá na terra dos filisteus, ele sabia de que maneira ele ia libertar? Não. Quando o anjo vem e diz assim, ó, eu vou usar ele para libertar o meu povo. Falou que ia ser de que jeito? A Bíblia não cita. Mas no caminho a Bíblia diz que um leão vem ao encontro de Sansão, e a Bíblia fala que acontece o quê? Sansão ele rasga aquele leão com as mãos. E quando ele rasga aquele leão com as mãos, a Bíblia diz que o demônio, o diabo, ele já sabia da promessa. O diabo já sabia que Deus ia libertar o povo, mas eles queriam saber quem seria e queria saber de que maneira seria. Então, quando o Senhor demonstra para Sansão qual era o dom, qual era o propósito, de que maneira que ele ia libertar o seu povo, o inimigo olha e fala assim, é com a força que ele vai libertar. E eu sempre digo para os irmãos, o diabo ele é um ser que já está condenado. É o único ser que ele não tem direito ao perdão. E o trabalho dele é fazer o quê? É fazer com que Deus não cumpra o propósito dele. Porque quando o Senhor cumprir o propósito dele nas nossas vidas, nós vamos pisar na cabeça dele. Então o diabo ele vai trabalhar para que com isso não aconteça. E a Bíblia fala que ao redor estão os nossos anjos, mas ao derredor estão os demônios procurando nos tragar. Então os demônios sabiam da promessa, sabiam que precisavam saber de que maneira Sansão ia fazer aquilo. E quando Sansão rasga aquele leão, eles já olharam e falavam assim, vai ser na força. Ele tem força sobrenatural, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. E ele rasga aquele leão. Olha que interessante, presta atenção agora. Ele vai à casa daquela moça, pede a moça em casamento, os pais concordam. Na volta, quando ele está vindo, a Bíblia fala que ele vai procurar o cadáver daquele leão. E o que estava dentro daquele leão? Mel. Mas pastor, por que tinha mel dentro daquele leão? Porque o diabo sabia que Sansão gostava de mel. O diabo sabia que Sansão teria que pôr mel lá dentro para que Sansão viesse quebrar uma das promessas da aliança que ele tinha com Sansão. Você sabe o que Deus fala para a igreja nessa noite? O inimigo sabe a promessa de Deus na sua vida. O inimigo sabe que muitas vezes vai te encontrar num momento frustrado. O inimigo nunca vai te encontrar numa maneira o qual o Senhor fala com você no teu íntimo aqui da igreja. Mas ele vai pegar você numa ocasião lá fora. O qual você foi humilhado, o qual você foi envergonhado. O qual você vê que a sua promessa ali aos olhos do homem não vai acontecer. Aí então ele vai preparar algo para te derrubar. Então ele já te estudou, ele sabe o que vai te fazer cair. Ele sabe aonde está a sua fraqueza. E no mesmo lugar que muitas vezes Deus demonstrou onde é o teu chamado, é onde ele vai te derrubar. É muitas vezes no dom que Deus te deu, o diabo é tão sujo que no mesmo lugar onde o Senhor revelou o que tinha com Sansão, ele colocou o pecado. Então o inimigo, ele vai fazer com que nós nos contaminamos. Porque se nós nos contaminar, nós vamos quebrando a aliança que temos com Deus. E a Bíblia fala que Sansão ele faz o que? Ele vai lá e pega aquele mel. Ele vai comendo aquele mel até a tua casa, e quando ele chega na tua casa, ele não só come o mel e se contamina, mas ele contamina quem? A sua família. Porque a Bíblia fala que ele dá o mel para a sua família. Ele dá de comer aquele mel para toda a sua família. E a Bíblia fala que os seus pais falam assim para ele, aonde você encontrou esse mel? E então Sansão fala assim, eu encontrei aí e vim comendo.
Você sabe por que o pai dele falou aquilo? Porque o Senhor, Ele nos dá oportunidade para o arrependimento. Você sabe o que o diabo ele quer fazer comigo e com você? Quem aqui que nunca vai cair, nunca vai pecar? Não tem ninguém que nunca vai cair e não vai pecar. Se eu falar para você que diante do que Deus tem na sua vida até o final, você vai sempre permanecer fiel, é mentira. Mas a grande dádiva do cristão é ele se arrepender e se voltar ao Senhor. Você sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, um dia um pastor falou assim para mim: Fábio, se você se arrepender de algo, as chances de você cometer aquele mesmo pecado é muito maior do que aquela pessoa que nunca cometeu. Então qual que é a estratégia do inimigo? É fazer com que nós não nos arrependemos. Fazer com que nós, muitas vezes, por causa do arrependimento, nós se sujeitamos ao julgamento do homem. Você sabe por que Sansão ele não chegou ali e disse assim: olha, infelizmente eu toquei em algo morto. O que a sua família ia fazer? Não, vamos lá e vamos fazer um sacrifício, vamos fazer a cerimônia de purificação. Aí estaria tudo certo, mas o que o diabo fez com ele? O diabo fez com que ele não confessasse. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Você sabe o que o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite? Quem sabe você caiu no laço do inimigo. Quem sabe você está ocultando isso que está te destruindo por dentro. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que estão dizendo assim: eu não sei o porquê que a minha fé está sendo morta. Eu não sei o porquê que eu não tenho mais vontade de vir para a igreja. Eu não sei o porquê que eu não consigo mais acreditar. É porque você ocultou pecado dentro de você. É porque você não foi aos pés do Senhor e pediu perdão. É porque o diabo com estratégia fez com que você escondesse aquilo que está acontecendo na tua vida. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: eu dei meu filho naquela cruz pelo teu pecado. O Senhor manda dizer para a igreja nessa noite: não há nada que eu não possa perdoar na sua vida. Então cuidado para que você não caia na cilada do inimigo. A Bíblia fala que Sansão então ele vai, dá o mel para os seus pais. E a Bíblia diz então que ele volta, e quando ele volta, ele participa de uma festa pagã. Ele participa de uma festa ali dos filisteus, o qual foi proposto pelo pai da sua noiva. E a Bíblia diz que quando ele está ali naquela festa, ele cria um enigma. E aquele enigma que ele cria no meio daquele povo era para que adivinhasse aquilo que ele tinha feito lá atrás, que era o pecado que ele tinha cometido. E a Bíblia diz que quando ele volta para o final do noivado, aqueles homens então encurralam ali a tua noiva, faz com que ela contasse o segredo, porque ela perguntou e suplicou para ele. E a Bíblia diz que quando ela diz o segredo, Sansão ele fica revoltado, vai lá, mata 30 filisteus, pega a roupa, paga o brinde que ele perdeu, a aposta que ele fez. Mas tudo aquilo já estava acontecendo porque Sansão já estava contaminado. Sansão ele já tinha quebrado 2 regras com Deus. Sansão, sem ele perceber, ele já estava se adaptando com o mundo. Sansão, sem ele prestar atenção, ele já estava participando de coisas. Deus queria que ele destruísse aquele povo, mas o que ele estava fazendo? Ele estava se moldando aquele povo. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? O Senhor te separou para fazer a diferença nos lugares onde você for, não para que você se molde aos lugares onde você for. Deus ele te separou, ele te escolheu para que você faça a diferença nos ambientes no qual você for. Não para que quando você estiver lá, ninguém identifique qual é a diferença em você. Porque as pessoas têm que identificar, as pessoas têm que olhar para você e ver você é o sal da terra. Então as promessas do Senhor estavam para se cumprir na vida de Sansão. Mas Sansão cada dia mais estava saindo da presença de Deus. Então a Bíblia diz assim, que Deus,
ele continua com Sansão, porque cada vez que Sansão começou a se levantar contra os filisteus, a força do Senhor vinha e ele derrotava. A Bíblia fala que ele começou ali a destruir os filisteus, mas por um determinado momento, o que acontece? A Bíblia fala que ele se apaixona por uma prostituta. E a Bíblia fala, por que Sansão ele se apaixona por aquela mulher? Olha do começo, na ocasião. Quando teu pai questiona ele, fala, mas você vai procurar uma filisteia? Já era um absurdo ele se casar com uma filisteia. De repente ele se apaixona por uma prostituta. O porquê que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque Sansão já estava contaminado. Você sabe o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Como que estão sendo as suas escolhas? Quais estão sendo as suas escolhas lá fora? As suas escolhas vão dizer quem você é por dentro. Aquilo que você está assistindo, aquilo que você está buscando, aquilo que está despertando o teu interesse, é fruto daquilo que você está lá dentro. Pastor do céu, eu estou com um problema muito grande. O que eu faço? Se arrependa. O Senhor queria que Sansão se arrependesse. O prazer de Deus não é ver você caído, mas o prazer de Deus é que um coração arrependido. Pastor, aonde isso está escrito? Jesus resgatou Pedro e fez dele o grande apóstolo quando ele se arrependeu. Então não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é o seu posicionamento. Sansão, ele olha para aquela mulher e se apaixona, por quê? Porque por dentro dele já estava contaminado. Aquilo era fruto do que ele tinha se tornado. Mas faltava a Sansão ainda quebrar uma aliança com Deus. Faltava a Sansão ainda quebrar uma comunhão com Deus. Faltava a Sansão, então, romper o último elo que ele tinha com Deus. E a Bíblia fala que o que começa a acontecer? A Bíblia diz que Sansão, então, ele fica com aquela mulher, se apaixona com ela. E a Bíblia diz que aquela mulher, então, ele vem e fala assim para Sansão, Sansão, eu quero saber do seu segredo. E a Bíblia fala que Sansão começa a brincar com ela. Começa a fazer um joguinho. Começa a dizer para ela mentiras. E a Bíblia fala que então ela nunca escondeu o que ela iria fazer com ele. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Sansão mentia, o inimigo vinha tentar derrotar ele e ele então destruía os inimigos. Você sabe o que o Senhor está falando para mim aqui nessa noite? Tem pessoas aqui que estão brincando com o diabo. Tem pessoas aqui que Deus te trouxe nessa noite aqui para te despertar. Você acha que você está dominando a situação. Você acha que você está no controle da situação. Você acha que não vai fugir das suas mãos. Você acha que a qualquer momento você pode voltar. Qualquer momento você pode parar com isso. Qualquer momento você pode dizer, eu não vou mais cometer esse pecado, eu vou voltar atrás, eu vou buscar o Senhor como eu sempre buscava. Mas eu quero dizer para você, o inimigo já está preparando a tua derrota. O inimigo já está preparando para te destruir. A Bíblia fala que Sansão ele foi brincando com aquela situação. E quando ele foi brincando com aquela situação, o diabo foi deixando. Só que eu quero dizer para você nessa noite, o diabo nunca escondeu que ele quer nos destruir. E Sansão estava tendo ciência do que estava acontecendo. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, você sabe o que está acontecendo na tua vida. Você sabe que essa situação está te levando para a derrota. E a Bíblia fala que então, uma ocasião, Sansão confessa. Ele então diz que a força a sua força estava nos seus cabelos. Pastor, mas como isso pode? A força está no cabelo? Não. Aquilo simbolizava obediência, simbolizava comunhão. Sansão, quando ele confessa para o inimigo o que Deus tinha com ele, ele quebra a comunhão que ele tinha com Deus.
Você sabe o que o Senhor fala para nós nessa noite? Cuidado, porque o diabo está querendo quebrar a comunhão que você tem com Ele. Cuidado, que o diabo está tentando romper o temor que tem no teu coração. Cuidado, que o inimigo está querendo quebrar a aliança que você fez um dia com Deus. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, que você está à beira disso acontecer. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje, porque Ele quer tirar desse precipício. Ele nos trouxe aqui hoje, porque Ele quer nos tirar desse precipício. A Bíblia diz que então Sansão, ele faz o quê? Ele confessa. E quando ele confessa, o inimigo vem. E dessa vez não tem como ele se defender, porque ele quebrou a comunhão. Hoje ainda há tempo de nos defender. Hoje ainda o Senhor está dando uma oportunidade para eu e você nos defender. Mas a Bíblia diz que Sansão não teve mais essa oportunidade. A Bíblia fala que aqueles homens pegaram ele, furaram os 2 olhos dele e levaram ele como escravo. A Bíblia fala que começaram então a humilhar, envergonhar, zombar, e ele não tinha a força que outra hora o Senhor tinha dado para ele. O Espírito do Senhor saiu de Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão, no dia o qual todo aquele povo se ajuntou ali, num local, para então zombar, para então envergonhar, colocaram Sansão ali no meio como troféu. A Bíblia diz que naquele momento, Sansão, ele pede perdão para o Senhor. Ele abre o teu coração verdadeiramente, confessa para o Senhor o seu pecado e pede para Deus: Deus, me dá uma outra oportunidade de cumprir o seu propósito na minha vida. O Senhor fala para mim que tem pessoas aqui também, que vieram aqui nessa noite, que existia um grande propósito na sua vida e você caiu. Quando essa palavra estava sendo pregada, você estava por dentro: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu cheguei no último estágio. Mas eu quero dizer para você: faça como Sansão. A Bíblia fala que ele pediu perdão, e o Senhor devolveu a força para ele. A Bíblia fala que ele quebra aqueles pilares, e ele mata todos os filisteus que estavam naquele lugar. Você sabe que isso quer dizer? Que não importa se você está amarrado, preso, se você está derrotado, destruído. Se você clamar ao Senhor e se arrepender verdadeiramente, você cumpre o propósito de Deus na sua vida. Porque Sansão, o propósito era destruir os filisteus, e ele destrói os filisteus naquele dia, porque ele começa com um perdão. E o Senhor, irmãos, Ele quer nos fazer arrependimento. Ele quer trazer eu e você cada dia para o arrependimento, porque o arrependimento e o perdão gera bênção nas nossas vidas. Mas o pecado oculto, ele gera destruição. Eu quero que você coloque de pé agora. E nessa noite, irmãos, nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos falar com o Senhor agora, você e Deus. Você vai abrir o teu coração, apesar do Senhor já saber o que tem dentro do teu coração. Mas eu quero dizer para você abrir verdadeiramente, abrir emocionalmente, para que você nessa noite não perca a oportunidade que às vezes Deus te deu nessa noite para você vir arrepender, para você quebrar esse laço do inimigo na sua vida, para que você volte para o Senhor nessa noite, e para que você venha cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nessa noite nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui, meu Pai Todo-Poderoso, para te louvar. Meu Deus, nós vimos grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Meu Deus, nós presenciamos nessa noite, Pai, que o Senhor é fiel. Meu Deus, nós presenciamos, meu Pai Todo-Poderoso, que quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Meu Deus, que do bandido o Senhor faz advogado. Meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor muda a história do homem, da mulher. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui presente, porque nós já sentimos a Tua presença. Mas nós viemos aqui hoje, Pai, porque nós queremos a Tua direção. Porque nós queremos, meu Pai Todo-Poderoso, saber, porque muitas vezes, meu Pai,
Pai, a sua promessa não se cumpre. Meu Deus, nós queremos saber, meu Pai, o porquê muitas vezes nós nos temos visto sozinhos, abandonados. Meu Deus Todo-Poderoso, por que nós temos esfriado? Meu Deus, meu Pai, eu quero que nessa noite o Senhor mostre para cada um aqui neste lugar. Meu Deus, o porquê que tem pessoas aqui que dizem: eu estou morrendo por dentro, eu não consigo mais acreditar, eu não tenho mais força para buscar. Eu oro, mas eu sinto que a minha oração não chega ao céu. Eu falo com o Senhor, mas eu sinto que o Senhor não me escuta. Meu Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Pai, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero que o Senhor entre no profundo do coração. Meu Deus, e que pessoas venham abrir o íntimo do Senhor, e que venha tirar, meu Pai Todo-Poderoso, esses pecados que o inimigo tem escravizado. Meu Deus Todo-Poderoso, que venha confessar para o Senhor nessa noite, e venha pedir para que o Senhor ajude, para que isso não mais aconteça. Meu Deus, e que essa pessoa que está vendo, meu Pai Todo-Poderoso, de uma queda, essa pessoa que tem brigado com o inimigo, brincado com o inimigo, nessa noite, meu Pai Todo-Poderoso, o inimigo já estava quase concretizando, meu Pai, e tomando aquilo que o Senhor deu. Meu Deus, que é a aliança, que é o propósito, Pai. Meu Deus, mas nessa noite, Pai, nós viemos aqui para nos voltar ao Senhor, para nos arrepender, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Pai. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, pessoas arrependidas, para que o Senhor venha renovar a tua aliança, Pai, nessa noite, Pai. Meu Deus, toca poderosamente agora, Pai, em cada vida neste lugar, Senhor. Me chama. Aqui nessa noite, porque vai continuar a promessa na tua vida, Pai. Meu Deus, nessa noite é noite de recompensa, é noite de restauração, Pai. É noite que o Senhor vai entrar na nossa casa, Pai Todo-Poderoso. Quer cumprir a promessa dele na nossa vida. E o inimigo tentou destruir, tentou interromper. O inimigo estudou eu e você para nos derrubar. Mas no último momento o Senhor chegou para restaurar, para nos resgatar, para nos conduzir ao lugar o qual Ele tem para mim e para você. E eu quero nessa noite fazer um convite aqui. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e que sente que tem que mudar o teu caminho, sente que você tem que tomar uma posição, sente que você não pode mais brincar, sente que você não pode mais ficar nessa situação, tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus nessa noite? Você que ainda não aceitou e quer fazer uma aliança com Ele, tem alguém aqui no nosso meio? Ou você que quer voltar para Jesus, você que ouviu essa palavra e entendeu que o Senhor trouxe você aqui nessa noite para te resgatar, trouxe você aqui nessa noite para que a promessa dele venha se cumprir na tua vida, você que já viveu na presença do Senhor, você que já experimentou os grandes lugares, mas por algum momento você caiu, o inimigo disse para você: não tem mais jeito, mas o Senhor diz para você nessa noite: eu venho aqui te resgatar. Tem alguém aqui no nosso meio? Vem aqui à frente, meu querido. O Senhor está falando com você desde o começo do culto. Há uma grande promessa na tua vida, e o Senhor vai cumprir, vai dar um novo recomeço para vocês. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Você que quer voltar para o Senhor nessa noite, ou aceitar.
Seu coração está queimando aí. Você sente que o Senhor está falando com você. O que eu posso fazer é apenas pregar, irmãos. Eu não posso, o Senhor também não pode mudar a tua história se você não dá o primeiro passo. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Não tem? Glória a Deus, o Senhor vai dar outras oportunidades. Amém? Amém, graças a Deus, que palavra abençoada. Nós sabemos que nós fomos alcançados pela presença santa do Senhor neste lugar. Irmãos, mas hoje é o culto da família e nós estamos aqui para abençoar a nossa família. Você tem duas mãos abençoadas. Levante uma em direção à sua casa, a outra em direção ao seu trabalho. Quem sabe você está desempregado. Levante a mão em direção àquela porta que você deseja que o Senhor te abre e comece a profetizar, porque as nossas palavras têm poder. Eu quero passar para a missionária Glória. Ela vai estar fazendo conosco essa oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nesta noite, Senhor amado Deus, pela tua palavra, Senhor, que foi apregoada nesta noite, meu Senhor da glória. Deus Todo-Poderoso, que nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, ó Pai, no teu altar, Pai, as nossas famílias, Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, ó Pai. E nesta noite, meu Pai querido, eu quero colocar a minha casa, a minha família diante do Senhor, Pai. Como eu quero colocar, meu Deus amado, a família de cada irmão que aqui está, Deus amado, aqueles que estão nos acompanhando, Deus amado, através da live, meu Deus amado. Alcança, Deus amado, essas vidas, meu Pai. Eu repreendo nesta noite, querido Deus e soberano Pai, toda obra do inferno contra a nossa casa, toda obra do inferno contra as nossas famílias, contra a vida dos nossos filhos, meu Senhor da glória. Pai, o Senhor é aquele que entra, Deus amado, lá de candalabasturi, lá, Deus Todo-Poderoso, aonde, Deus amado, nós não podemos, o Senhor entra, Pai. E nessa noite, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, aquelas pessoas, Deus Todo-Poderoso, aqueles filhos, ó Deus, que estão nas drogas, aqueles filhos que estão na prostituição, meu Senhor da glória, que o Senhor entra com libertação, Pai, que o Senhor entra, Deus amado, com salvação, meu Pai. Quero colocar, Deus Todo-Poderoso, também nesta noite, meu Pai, aqueles que estão desempregados, Senhor da glória, que o Senhor, Deus amado, abre uma porta de emprego, meu Senhor, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, começa a mudar, Pai, começa, Deus amado, a fazer algo no meio das nossas casas, Pai, no meio das nossas famílias, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, a nossa família é promessa do Senhor, Pai, os nossos filhos são herança do Senhor, meu Deus amado, os nossos casamentos são abençoados pelo Senhor, Pai. A palavra do Senhor diz, Pai, aquele que Deus uniu, o homem não separa, meu Pai amado, e se o homem não separa, muito menos Satanás, muito menos a pombagira tem poder, Pai, de destruir os nossos casamentos, meu Pai. E nesta noite, eu quero entregar, Deus amado, cada vida no teu altar, Pai, entregar cada família no teu altar, Senhor Deus amado, e profetizar, meu Deus amado, profetizar paz, Pai, profetizar alegria dentro dos lares, Pai, profetizar o amor de Deus derramado em cada coração, Pai, em cada filho, meu Senhor da glória, que cada filho, Deus amado, receba da tua presença, Pai, da tua graça, da tua glória, Deus amado, e que as nossas famílias, Pai, sejam restauradas no teu altar, Pai, que as nossas famílias, Pai, os nossos esposos, as esposas, os filhos, Deus amado, os netos, Pai, possam ser ensinados e encaminhados na tua doce presença, meu Pai amado. Eu já te louvo, Pai, e já te agradeço pelas bênçãos, pelos milagres, Pai amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que eu oro e já te agradeço, meu Pai, e que haja paz em Israel e Jerusalém, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, levante a sua mão, estenda as suas mãos assim em posição de receber. Eu quero profetizar que a sua vida será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.
Você está saindo daqui, irmãos, abençoado, porque o Senhor passou na casa. Os irmãos podem formar a fila, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, deposite na casa do Senhor. E você que não trouxe, a sua vinda neste lugar é uma oferta viva diante do Senhor. Irmãos, amanhã às 3 horas da tarde, nós temos o culto da tarde da bênção, é véspera de feriado. Você que já está de férias, nesse feriado prolongado, venha participar deste culto abençoado, e que o Senhor te leve em paz como Ele te trouxe.